Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja nos oferece um tempo litúrgico muito rico para a nossa espiritualidade, que nós chamamos de Quaresma. Aliás, esse número Quaresma lembra 40 dias que nós temos agora de preparação para a Páscoa do Senhor. E é um número que aparece muitas vezes na Bíblia. Só lembrar do dilúvio que durou 40 dias, 40 noites. Depois também os 40 anos durante os quais o povo de Israel caminhou pelo deserto rumo à terra prometida. Também Elias caminhou durante 40 dias para chegar no Monte Horebe. E o próprio Jesus fez um retiro também de 40 dias e 40 noites. Então, é um caminho que nós fazemos rumo à Páscoa. E nesse itinerário nós somos chamados à conversão. Nós iniciamos na quarta-feira de cinzas e agora vamos caminhando pelas semanas que se seguem, nos educando nesse caminho com Jesus. É sempre bom lembrar que o nosso horizonte é a Páscoa do Senhor, que é o coração da nossa fé, a festa mais importante da nossa espiritualidade. O primeiro domingo da Quaresma trata das tentações de Jesus. Essas tentações elas estão presentes nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós estamos lendo Mateus. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado pelo diabo. Nós sabemos que o deserto também é um lugar simbólico na Bíblia, um lugar de carência, de aridez, mas também um lugar de intimidade com Deus. E ali nós experimentamos as nossas tentações, mas também, ao mesmo tempo, nós buscamos esse discernimento e encontramos forças no Senhor. Como Mateus narra as tentações, eu vou partilhar com vocês. O texto fala que Jesus, com fome, ele foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães. Olha só a resposta que Jesus deu ao tentador, citando um trechinho do livro do Deuteronômio. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele recusa, primeiramente, esse messianismo imediatista, realizado por sinais, que dispensam a fé. Claro que as coisas materiais elas são importantes, o alimento é importante, mas Deus é maior, Deus é maior. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, Jesus nos ensina a buscar essa força no Senhor, força em Deus. Depois da segunda tentação, o diabo levou Jesus até Jerusalém, e o tenta se lançar lá do pináculo do templo. E ele fala, olha, os anjos, cita até o Salmo 90, o diabo cita a Bíblia também para nos tentar, Ele fala, os seus anjos vão te salvar, O Salmo 90 trata dessa proteção e do cuidado que o Senhor tem para com seus filhos, Mas, novamente, Jesus cita a Bíblia, Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. O messianismo de Jesus não desafia as promessas de Deus. O seu caminho não é de prestígio. Por fim, o diabo propõe a Jesus o caminho do poder, oferecendo-lhe todos os reinos em troca de adoração. Jesus novamente cita a Bíblia, livro do Deuteronômio 6,13, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Não se pode aceitar também um messianismo idólatra, que acaba negando Deus. Devemos adorar a Deus acima de tudo. Todo o núcleo das tentações de Jesus, e que nós também experimentamos, irmãos, é colocar Deus de lado, e submetê-lo ao nosso gosto, ao nosso jeito. Jesus nos ensina a colocar o Pai no centro. Na nossa liturgia, nós também rezamos a passagem do livro do Gênesis, que narra o cuidado que Deus tem com o homem e com a mulher, oferecendo-lhes a vida e as condições necessárias para a sua sobrevivência.
E na liberdade, o homem e mulher são convidados a dar uma resposta. Aí aparece também a tentação, né, de querer colocar Deus no centro da vida. No centro, colocar o homem no centro da vida, né? Essa autossuficiência, esse é o grande pecado também de Adão e de Eva, né? As tentações de Jesus lembram também as tentações do povo de Deus no deserto. Ao contrário de Israel, Jesus, ele vence, né? Vence pela força de Deus, né? E nós, onde nós devemos buscar força para vencermos também as tentações que aparecem em nossa vida. Jesus nos deu já um grande caminho, buscar a Deus acima de tudo, né? Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que o pecado gera a morte, tira a nossa liberdade, né? Como sair da escravidão do pecado? Esse dom nos é concedido gratuitamente por Jesus. No ato de obediência de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós temos a nossa liberdade. A palavra-chave nesse tempo da Quaresma é conversão, que é o retorno a Deus. Nós devemos voltar a buscar sempre o Senhor e contar com a sua graça. É assim que nós conseguimos vencer a tentação. Eu vou encerrar lendo para vocês um trechinho de uma das catequeses do Papa Bento XVI, quando ele fala da conversão, né? Ele diz assim: converter-se significa não se fechar na busca dos próprios sucesso, prestígio, posição social, mas fazer com que cada dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor se tornem o mais importante. Olha aí, as coisas de Deus são mais importantes. A nossa fé, o nosso amor, a graça que nós recebemos de Deus, ali nós encontramos a força e a confiança para viver esse tempo da Quaresma rumo à Páscoa do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.